Muito bem, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. É uma alegria ter os irmãos aqui comigo. Nós vamos estudar hoje a segunda lição da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos estudar o capítulo 2. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para nós lermos juntos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Antes, porém, quero pedir aos irmãos que orem comigo. Nós vamos orar pelo ministro da Justiça que foi impostado essa semana, para que o Senhor abençoe os seus desígnios, os seus objetivos, e que o seu empenho não seja ideológico nem político, mas que seja no combate a essa pandemia. Quero que os irmãos orem também pelos nossos irmãos que estão na linha de frente do coronavírus aí, do combate ao coronavírus. Os irmãos já sabem quais são os grupos. Também orem pelos nossos idosos, orem pela minha família. Nós estamos um pouco gripados aí, eu, o Theo, o Benício, a Heloísa. Nós temos problemas respiratórios e quando chega essa época, inevitavelmente a gente fica gripado. Então orem por nós, para que o Senhor possa ter misericórdia de nós, tá bom? Continue orando pelo João, o esposo da nossa irmã Neide, assim também como os nossos irmãos idosos, o irmão Grimaldo, a irmã Marlene, a irmã Helena Viana, Osmar, a nossa irmã Bem-vinda, e todos os outros que necessitam das nossas orações. Orem também pelo nosso irmão Carlos, que ficou desempregado essa semana em razão dos problemas econômicos que essa pandemia tem causado. E também nosso irmão Sidney, nosso irmão Paulo, que são autônomos e têm sofrido aí com essa questão da impossibilidade de estarem trabalhando. Tá bem? Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela rica oportunidade que tu nos concede de estarmos diante de ti para honrar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, como consolador, como um ajudador, possa, Senhor, nos edificar, possa, Pai, colocar em nossos corações e nas nossas mentes a Tua Palavra, a Tua vontade, para que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes. Abençoa, Senhor Deus, o ministro da Saúde, para que ele possa ser bem-sucedido no que ele fizer, de acordo com a tua orientação. Abençoa, Senhor Deus, os nossos irmãos autônomos, ó Pai, para que consigam, Senhor Deus, o seu pão, mesmo diante dessa situação tão difícil. Abençoa o irmão Carlos, que perdeu o emprego essa semana. Abençoa, Senhor Deus, os nossos irmãos idosos. Abençoa, Pai amado, os nossos irmãos que estão trabalhando na linha de frente ao combate ao coronavírus. É tudo o que nós te suplicamos, desde já agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Ok, nós vamos ler agora a palavra de Deus. Em seguida, o nosso irmão Eduardo vai nos trazer um louvor. E logo após o louvor, nós voltamos para discutirmos juntos a carta de Paulo aos Gálatas, aí no capítulo 2. Tá bem? Vamos lá. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, às quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homens, esses digo que
me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aqueles que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, ou que me esforcei para fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Em algumas traduções está resistir na cara. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certamente que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a sua justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Aí, a leitura do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ouvir um louvor agora com nosso irmão Eduardo, e logo em seguida nós voltamos para a explanação dessa lição. Até breve. Até mais, então. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos das celsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente
Ok, meus irmãos, bem-vindos de volta. O tema desta lição é a vida pelo Evangelho, lição de número 2. Eu espero que os irmãos tenham lido a lição. Eu coloquei em PDF no grupo da igreja na sexta-feira, para que os irmãos conseguissem adiantar um pouco a leitura e participarmos aí com a melhor compreensão do debate desse capítulo 2, tá bem? Essa lição, ela tem como versículo-chave o versículo 19, parte B, versículo 20, que é quando Paulo diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo enfatiza esta passagem no sentido de nos mostrar que o antigo Saulo de Tarso, sacerdote fariseu, morreu para a lei. E agora o homem que é vivo, que vive na carne, é Paulo, o evangelista. Paulo, o novo crente em Jesus Cristo. É isso que Paulo quis dizer. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu morri juntamente com Cristo para a lei. E aquele que ressuscitou não foi mais Saulo de Tarso, foi Paulo, o evangelista. Era isso que Paulo quis dizer com esse entendimento e que nos fala tanto quando nós temos que pensar, meditar sobre a nossa posição de nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos ser pessoas ressurretas, mortas para a lei e ressurgidas para uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. O objetivo da lição, ele tem como objetivos compreender que mesmo entre os crentes há discórdias e elas precisam ser resolvidas. Nós vamos estudar nesse capítulo 2 uma discussão que houve entre Paulo e Pedro, que ele chama de Cefas, que é o nome original de Pedro, e nós vamos entender o porquê aconteceu isso daí. Porque é necessário que homens tão ligados pelo Evangelho, tementes ao mesmo mestre, com o mesmo objetivo de levar a palavra da salvação, tiveram que discutir. Então nós vamos ver daqui a pouco. Nós devemos sentir e amar o próximo e perdoá-lo quando houver algum problema de relacionamento. Você tem problema de relacionamento com o seu irmão na igreja? Será que em algum dado momento nós já deixamos o irmão triste? Certamente que isso já aconteceu. Mas cabe a cada um de nós pedir perdão. Irmão, me perdoe, não foi isso que eu quis falar, não foi isso que eu quis dizer. Eu me lembro muito bem que quando eu assumi a igreja como pastor, como líder, na verdade, eu ainda não havia me consagrado, foi logo nas primeiras semanas, eu deixei um grupo de irmãos tristes por uma palavra que eu disse. E esses irmãos me procuraram, graças a Deus, por isso daí. E eu tive a humildade de pedir perdão a esses irmãos me perdoaram e nós caminhamos com o mesmo relacionamento, sem nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de tristeza. Isso é muito importante. Eu estou falando isso porque eu prefiro usar o meu exemplo do que falar da vida de algum irmão. Tá bem? Nós devemos agir com cuidado
com o bom nome cristão. Porque é através da nossa vida, através do nosso procedimento, que a nossa pregação vai falar. Tá bem? Então, esses são os objetivos aí da lição de número 2 da carta do apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas. Mas antes de falar sobre a lição propriamente dita, eu queria pensar com os irmãos aqui sobre a pessoa de Pedro e a pessoa de Paulo. Alguns comentários extra-bíblicos, mas que definem como eram esses rapazes, como eles eram tão diferentes, esses dois homens de Deus. Pedro era um homem humilde. Pedro era pobre. Pedro fazia parte de uma casta da sociedade que precisava sobreviver no seu dia a dia. Pedro era um pescador. E Pedro sobrevivia do seu árduo trabalho. Talvez Pedro tenha sido pescador durante toda a sua vida. Daí a razão pela qual não tenha sido um homem letrado, não tenha sido um homem culto. Claro que Pedro, como judeu, Pedro era um homem que guardava os costumes da lei. Mas entre guardar os costumes da lei e conhecer cientificamente a lei, há uma diferença muito grande. É por isso que em muitas religiões existe o formalismo, né? Existem cristãos formais hoje. Vão para a igreja, recebem o alimento, às vezes saem de lá sem entender o que foi dito, não perguntam porque não têm esse hábito e ficam sem conhecer a palavra de Deus. Esses são os crentes formais, tá certo? Os crentes que estudam são aqueles que, quando não entendem, perguntam. Quando não entendem, pesquisam. Então há essa diferença aí entre Pedro e o apóstolo Paulo. Pedro era um homem imediatista. Isso quer dizer o seguinte: Pedro agia sem pensar. Pedro se colocou na frente de Jesus, não foi uma vez só, né? Pedro queria impedir Jesus de ir para Jerusalém, foi chamado por Jesus de servo de Satanás. Pedro pegou a espada, cortou a orelha de um soldado e foi repreendido por Jesus no Getsêmani. Então esse era a figura de Pedro, um homem imediatista que agia sem pensar. E por agir sem pensar, Pedro era um homem imprevisível. Tanto é que ele negou a Jesus. Embora Jesus soubesse disso, né? Mas dentro do seu comportamento, dentro da sua personalidade, ele é uma pessoa imprevisível. É considerado hoje como os sanguíneos, né? O apóstolo Paulo, ele era bastante diferente do apóstolo Pedro. Paulo era um homem da elite, era um homem abastado. Nós sabemos, e pela palavra de Deus, que Paulo era um fazedor de tendas. Mas nós precisamos entender que, de acordo com a história, não era apenas Paulo, a sua família eram fazedores de tendas. As suas famílias forneciam tendas à legião romana. Os romanos costumavam fazer suas campanhas de conquista e eles se abrigavam em tendas. Geralmente a família de Paulo fornecia tendas para os romanos. A família de Paulo era romana. O pai dele provavelmente era romano e a mãe judia. Então Paulo tinha por isso que Paulo tinha dupla cidadania, porque ele nasceu em Roma, mas ele era judeu. Por ter o nome judeu, ele era chamado de Saulo, mas por ter nascido em Roma, tinha o nome de Paulo. Então Paulo, ele era um homem abastado, bem diferente da realidade que Pedro tinha, porque Paulo não padecia das mesmas necessidades que Pedro. Paulo não conhecia os mesmos esforços diário, cotidiano, para sobreviver que Pedro tinha. Outra característica do apóstolo Paulo: Paulo era um homem calculista, era um homem que planejava as suas ações. Paulo intentou perseguir a igreja e fez isso recebendo cartas do Sinédrio, para que ele pudesse fazer com legitimidade, com autoridade. Então Paulo, ele era um homem calculista, e por ser calculista, Paulo era um homem muito perigoso, porque sabia exatamente aquilo que estava fazendo. Paulo, como judeu, era sacerdote, porque pertencia ao corpo do Sinédrio, e fariseu.
uma das seitas do Sinédrio, em oposição aos saduceus. Paulo, como fariseu, conhecia muito bem o Torá, a Septuaginta, que é a Bíblia hebraica de Gênesis até Malaquias, assim como os livros sagrados para o judaísmo, como o Zidur, como o Haggadah, como o Midrash, como o Talmud, e todos os livros que os judeus consideravam como sagrados, além da palavra de Deus. Então nós temos aí esses dois mundos diferentes. O mundo de Pedro, um homem simples, e o mundo de Paulo, um homem catedrático. Quando Paulo queria ensinar, argumentar, exortar sobre a palavra, Paulo fazia isso de forma científica, de forma teológica, porque Paulo conhecia muito bem a palavra do Senhor de maneira científica, técnica. Pedro não. Pedro era um homem simples, era um homem pescador, era um homem de duras palavras e era apenas arraigado na sua doutrina, na tradição do judaísmo. Então, nós temos que pensar que, para o apóstolo Pedro, deixar o judaísmo, deixar suas convicções como judeu, era muito mais difícil do que para Paulo. Porque, embora Paulo tenha sido sacerdote, tenha sido um fariseu, ele era um homem do conhecimento. O que convencia ele era a ciência teológica, não eram tradições. Por isso que Paulo defendia o morrer para a lei e o viver para Cristo, porque Paulo conseguia encontrar nas palavras da profecia do Antigo Testamento a salvação pela graça, o contrário que Pedro ainda não enxergava. Então, apenas pincelando aí essas duas diferenças entre Pedro e Paulo. Nós temos como a introdução a defesa de Paulo, que conseguiu em demonstrar, mesmo não sendo influenciado pelos outros apóstolos, um evangelho autêntico. Por que mesmo não sendo influenciado pelos outros apóstolos? Porque, diferente dos outros apóstolos, Paulo era um homem cientista, era um teólogo, Paulo era um filósofo, conhecia muito bem a lei e não necessitava de instrução de nenhum dos outros apóstolos. Não que Paulo agisse assim, de forma arrogante ou para se ostentar, mas ele se utilizava do seu conhecimento para poder ter um trabalho mais eficiente e para poder ser melhor preparado para levar a palavra aos gentios. Talvez seja exatamente por isso que o Senhor Jesus ordenou e escolheu Paulo para levar a palavra aos gentios e não os outros discípulos. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos a introdução que Paulo não necessitou de instrução dos outros apóstolos para apresentar um evangelho autêntico aos gentios. E aí Paulo, no versículo 1 ao versículo 10, ele começa mostrando aos discípulos exatamente essa autenticidade que ele tinha com relação ao evangelho. E aí, quando os irmãos se deparam com o versículo 1, quando Paulo fala, depois de 14 anos, Paulo estava narrando o que aconteceu no capítulo 15 do livro de Atos, quando Paulo estava em Antioquia, e lá em Antioquia estava tendo a discussão muito grande de que alguns crentes queriam impor a circuncisão dentro da igreja. Paulo então decide, por autorização da igreja de Antioquia, depois de 14 anos fora de Jerusalém, ele decide voltar a Jerusalém para discutir com os apóstolos acerca da circuncisão, acerca do cumprimento da lei. E aí, nesta carta, nesse capítulo 2, os irmãos podem observar que Paulo levou duas pessoas com ele, Barnabé e Tito. Tito era grego, era um gentio que se converteu ao evangelho, e Paulo diz que a vantagem de levar Tito era para que os irmãos percebessem que, embora ele tenha se aceitado a Jesus Cristo, ele não cedeu a pressão nenhuma dos judaizantes para observarem o cumprimento da lei. Ou seja, Tito não aceitou se
passar pela circuncisão para ser crente em Jesus Cristo. E Tito, ele era grego, não tinha ligação nenhuma com o judaísmo, diferentemente de Barnabé, que seus pais eram gregos judeus. Então, Barnabé era um homem ligado ao judaísmo por conta dos seus pais, mas os seus pais eram gregos também. Então, Paulo leva para a igreja de Jerusalém Barnabé e Tito. E quando chega na igreja de Jerusalém, Paulo encontra Cefas e Tiago, líderes da igreja de Jerusalém. Cefas é o nome original de Pedro. E Paulo discute com eles lá acerca do cumprimento da lei, de que não era justo impor aos gentios a imposição da circuncisão, e ele sai de lá com uma carta, com uma decisão tomada por Tito, como presidente da igreja, de que a igreja não deveria incomodar os gentios. Eles deveriam apenas observar a lei em relação com o cuidado aos pobres. Paulo sai, então, da igreja de Jerusalém, autorizado e com a sua autenticidade reconhecida por Pedro e por Tiago, para poder levar o evangelho aos gentios e deixar Pedro para pregar aos judeus. Essa foi a legitimidade, a comissão recebida por Paulo dos irmãos da igreja de Jerusalém. E aí, o tópico 1 desta lição, ele traz aí como ênfase o versículo 9, quando diz assim: e quando conheceram a graça que me fora dada, essa graça encontra-se no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, quando Jesus diz a Ananias que ele escolheu Paulo para ser pregador dos gentios. E aí continua: Tiago, Cefas e João, que estavam lá os três na igreja de Jerusalém, que pareciam ser as colunas, ou seja, os líderes da igreja, deram a mim e a Barnabé as destras da comunhão, ou seja, a responsabilidade de pregar o evangelho aos gentios. Ele continua: para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, Paulo e Barnabé ficaram responsáveis pela pregação aos gentios, e Cefas, ou Pedro, Tiago e João, responsáveis pela pregação do evangelho aos judeus. O item 1 do primeiro tópico diz que depois de uma missão cumprida, e ele traz o que eu já passei para os irmãos, a ênfase do que aconteceu lá na igreja de Jerusalém, quando depois de 14 anos, Paulo desce lá para a igreja junto com Barnabé para discutirem com Pedro, com Tiago e com João acerca do cumprimento da lei, e saem de lá autorizados a pregarem aos gentios e dizer aos gentios que não era necessário eles se circuncidarem. Então, ele, depois dessa comissão recebida, ele vai pregar aos gentios. E o tópico 2, o item 2 do tópico 1 diz a prova proveniente da eficácia do evangelho. Qual era a prova proveniente da eficácia do evangelho que Paulo apresentava? A prova era Tito, exatamente por Tito ser grego e não ter aceito de maneira nenhuma a imposição da circuncisão por parte dos discípulos, por parte dos judaizantes, porque na igreja de Antioquia também era composta por irmãos judaizantes que queriam obrigar os gentios a se circuncidarem. E Tito se recusa a passar pela circuncisão, embora sendo grego, para provar que o evangelho da graça não é mediante o cumprimento da lei. Então, essa foi a prova da eficácia do evangelho de Paulo, o evangelho aos gentios. O item 3, ele traz novamente a ênfase de que a comissão do apóstolo Paulo foi entregue pelo próprio Jesus Cristo. Foi entregue pelo próprio Cristo, no sentido de ter a responsabilidade de levar o evangelho aos gentios, mostrando aos gentios que a salvação ela era pela graça, que ela não ia
ser derivada de obra nenhuma, para que nenhum homem pudesse se gloriar. Por isso que ele escreveu aquela passagem do versículo 2, 8 e 9 da carta aos Efésios. Ele queria mostrar que não adiantava os judaizantes bater no peito e dizer que eram judeus e por conta disso eles iam ser salvos. Não, o homem não tem que se gloriar, porque a salvação é unicamente pela graça. No tópico 4, Paulo fala da recomendação dada a ele. Qual foi a recomendação dada a ele? De levar o evangelho para os gentios e deixar que João, Pedro e Tiago levassem o evangelho aos judeus, chamado o evangelho da circuncisão, e de Paulo o evangelho da incircuncisão. E para os dias de hoje, há um único evangelho que deveria ser pregado, que é justamente o evangelho da graça. Será que nós, irmãos, conseguimos contemplar, nos dias de hoje, algumas igrejas chamadas de igrejas evangélicas, que mostram algum lenitivo a mais, alguma obrigação a mais para que o homem possa ser salvo? Infelizmente, tem. Tem igrejas que colocam à frente da palavra de Deus a Bíblia encontrada pelo seu profeta. Como é, por exemplo, a Igreja dos Mormons. Como é, por exemplo, o islamismo. Como é, por exemplo, outras igrejas que escolhem um dia para cumprir sobre a alegação de que para ser salvo o homem precisa cumprir aquele dia, o sábado, por exemplo. Como, por exemplo, algumas igrejas, como a Igreja Católica, que apresenta aos seus fiéis um rol de 7 sacramentos para que o homem possa ser salvo. Ou seja, para essas igrejas, a lei continua vigorando. Não basta a graça para que o homem seja salvo. Além da graça, o homem tem que cumprir com alguns requisitos. Era exatamente isso que Paulo queria combater na igreja da Galácia. No tópico 2, nós encontramos uma discordância resolvida. Como é que 2 homens convertidos ao Evangelho, como Pedro e Paulo, poderiam ter um problema de relacionamento, poderiam discutir. O que foi que aconteceu com eles que levou a um problema de relacionamento, a uma discussão? O que aconteceu está narrado no versículo 11, que eu passo agora a ler para os irmãos. Quando, porém, Cefas, ou Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe na cara, ou face a face, como nós lemos agora no capítulo 2, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, judeus da parte de Tiago, ele comia com os gentios lá em Antioquia. Mas quando eles chegaram, os judeus, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. O que é que Paulo quis dizer com isso daí? Qual foi a inconsistência de Pedro? E o tópico 1, aliás, o item 1 do tópico 2, vai nos mostrar qual foi essa inconsistência. A causa, como Paulo disse no versículo 11, foi que Pedro foi para Antioquia, e quando ele estava lá em Antioquia, que era uma igreja composta na sua grande maioria por gentios, Pedro comia com os irmãos, Pedro comungava com os irmãos. Mas quando Tiago chegou lá em Antioquia, levando consigo alguns irmãos judeus, ou alguns irmãos judaizantes, Pedro se sentiu incomodado. Pedro se sentiu intimidado pela presença de Tiago e se apartou dos gentios. Ou seja, tudo aquilo que Pedro fizera ou se comportara com os gentios não passava de uma dissimulação. Pedro queria mostrar para os gentios, agora com a presença de Tiago e alguns judeus, de que eles eram mais importantes por serem judeus. E isso causou grande tristeza ao apóstolo Paulo.
E Paulo quis mostrar a Pedro que ele não estava agindo de forma irrepreensível. Ele não estava agindo com a verdade. Por isso que ele disse que Pedro estava sendo repreensível. Porque a dissimulação de Pedro, juntamente com Tiago e os outros judeus, era uma dissimulação político-religiosa. Eles se achavam melhores do que os irmãos gentios. E Pedro já havia recebido uma orientação do próprio Jesus Cristo, quando ele teve um sonho com aquele lençol descendo do céu, e que lá havia todo tipo de animais, que o Senhor Jesus falou para ele que ele não poderia tornar as coisas impuras, as coisas que o Senhor santificou. Ou seja, Pedro não podia fazer acepção de pessoas. Paulo queria lembrar isso aí a Pedro. Ora, você aprendeu do próprio Cristo que não se deve fazer acepção de pessoas, você vem para Antioquia, comunga com os nossos irmãos gentios, e quando chegam os judeus de lá, e acaba se apartando dele. Isso foi muito triste para Paulo, e Paulo repreende severamente Pedro por esse comportamento. Qual foi a reação de Paulo? A reação de Paulo foi repreender severamente a Pedro, quando no versículo 14 ele diz: se tu, sendo judeu, vive como os gentios, ou seja, de forma dissimulada, e não como os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, não adianta nada passar para os gentios uma falsa aparência de religiosidade, quando a pessoa não é. Isso que Paulo quis dizer aí para Pedro. Adianta você querer impor aos gentios uma carga que nem você consegue carregar? Isso que Paulo quis dizer. Adianta você querer mostrar para os nossos irmãos gentios que eles devem cumprir a lei, quando nem você consegue cumprir a lei? A lei do amor, por exemplo, a lei de não se fazer acepção de pessoas. No item B do tópico 2, nós temos a base doutrinária do apóstolo Paulo. E no versículo 15 e 16 ele diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo sabia, meus amados irmãos, de forma científica, com base na teologia, que os homens nunca, do Velho Testamento inclusive, nunca foram justificados pelas obras da lei, e sim pela fé. Não agora pela fé em Jesus Cristo, no passado pela fé em Deus, porque eles ainda não conheciam Jesus. Agora muito mais pela fé em Jesus Cristo. Então, pelas obras da lei, nenhum homem poderia ser salvo. Era exatamente isso que Paulo queria ensinar para Pedro, para Tiago e para os irmãos judaizantes da igreja da Galácia, como ele disse no início do capítulo, que alguns falsos irmãos se introduziram lá para tornar ineficaz o evangelho que era validado pelo próprio Jesus Cristo. No item C, Paulo faz a sua defesa da justificação pela fé. E no versículo 18 ele diz: porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que é que Paulo quer dizer com isso? Olha, se eu me converti a Jesus Cristo, e eu me converti ao Evangelho da Graça, por que é que eu tenho que, depois da minha conversão, continuar cumprindo as obras da lei? Se eu continuo cumprindo as obras da lei, então eu continuo sendo um transgressor da lei. Era isso que Paulo queria exatamente dizer a Pedro, a Tiago e aos judaizantes. Não é pela obra da lei que eu vou ser salvo, é pela fé em Jesus Cristo, é pela graça. Isso queria Paulo denotar nesse versículo 18, quando ele diz: se torno a edificar aquilo que destruí. Ou seja, se eu morri para a lei e depois torno a praticar as obras da lei no intuito de ser salvo, então eu continuo sendo transgressor. Ou seja, eu não sou uma nova criatura, eu continuo sendo aquele velho homem.
E aí é importante os irmãos lembrarem daquela palavra que ele falou em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Era isso que o apóstolo Paulo queria ensinar para os irmãos da Galácia, para Pedro, para Tiago, para João e para os judaizantes. Não eram as obras da lei que salvam, porque pela lei nenhuma alma será justificada. Era isso que ele queria ensinar. Será que hoje em dia nós fazemos acepção de pessoas? Será que dentro da igreja ainda existe aquele grupo de irmãos que nós queremos ser melhor do que eles, por nós estudarmos mais do que eles? É bem possível que sim. Eu diria para os irmãos que existem irmãos humildes dentro da igreja que às vezes são maltratados por aqueles que se acham superiores. Isso não deve existir na igreja do Senhor, porque nós somos parte de um mesmo corpo, membros de um mesmo corpo. Por isso que nós devemos conhecer quem é a igreja de Jesus, para sabermos que no corpo de Cristo não há um membro mais importante do que o outro. Leia como lição dada para casa o capítulo 11 e 12 de 1 aos Coríntios, que os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. E aí, para concluir, nós trazemos 4 lições. A primeira é de que a maior necessidade do homem é de ser justificado. E a justificação de seus pecados se dá através do evangelho da graça e não pelas obras da lei. De maneira, meu irmão amado, que não adianta você trazer sua Bíblia embaixo do braço. Não adianta você ser um fiel dizimista, um fiel frequentador dos cultos de quarta-feira e dos cultos de domingo, se o irmão não amar o seu irmão, se o irmão não perdoar o seu irmão. Não adianta nada, porque não é as suas obras que vai te salvar. É o seu amor pelo evangelho da graça. 2. A justificação não é pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. 3. Confiar em si mesmo, em vez de confiar em Cristo, é um insulto à graça de Deus. Então nós não podemos ser ostentadores. Não é porque eu estudei por muitos anos a palavra de Deus que eu tenho que me considerar melhor do que o meu irmãozinho que acabou de se converter. De maneira nenhuma, pelo contrário, muito pelo contrário. Eu tenho que ser para o nosso irmão que acabou de se converter um instrutor da palavra de Deus, um discipulador. Eu tenho que me tornar servo desse irmão para que ele consiga aprender um pouco daquilo que eu já aprendi de acordo com a minha vivência na fé e na igreja do Senhor. Por último, confiar em Jesus Cristo, sendo unido a Ele, é começar uma vida totalmente nova. Nós só vamos ter uma nova vida em Cristo, meus irmãos amados, quando nós vivemos uma vida unidas ao Senhor. Nós precisamos, como Paulo disse lá no início da lição, no versículo 19 e 20, nós precisamos ser crucificados com Cristo para nascermos e ressurgirmos como nova criatura. Eu tenho certeza que o irmão foi crucificado com Cristo, mas o irmão precisa deixar que Cristo viva em você, irmãos. Não deixe que a sua carne esteja acima da sua fé. Amém? Na semana que vem, nós vamos para a lição número 3, com o título A Fascinação pelo Erro. E eu trago aqui o versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, com uma ênfase bastante interessante, quando Paulo diz assim: Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós? Ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isso quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito Santo ou pelo ouvir com a fé? Então, meus amados irmãos, fica aí esse questionamento do apóstolo Paulo e a oportunidade que o irmão tem de estudar o capítulo 3 para a semana que vem falarmos dessa lição número 3. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele conceda ao irmão a cada dia o privilégio de crescer na palavra, no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Se eu não fui muito claro,
os irmãos podem me chamar no privado e depois eu converso com os irmãos. Amém? Vamos orar para encerrar. Pai de amor, muito obrigado, Jesus, por esta rica oportunidade que Tu nos concedeste de estarmos diante de Ti para honrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra, pela explanação dessa lição, Senhor, que nós possamos, ó Pai, crescer em graça diante de Ti, para que a Tua igreja seja, Senhor Deus, glorificada. E para que nós, como membros do corpo de Cristo, possamos crescer em unidade. Em nome de Jesus, nós te suplicamos, desde já agradecidos. Amém. Fiquemos agora com um louvor para encerrar. E até logo mais à noite, quando nós nos encontraremos para adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração dos irmãos. Até mais. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, posso amar.